Boa tarde, então, Maurício, tudo bem? Só dando um resumão aqui, eu me chamo João Vitor, eu faço parte aqui do grupo junto com o Diogo e com o João Gabriel, e a gente vai então fazer algumas perguntas para você pelo nosso trabalho, com a parceria com o projeto Alumni ali. E vamos lá, tudo bem com você hoje? Tudo ótimo, gente. Tudo bom aí? Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de compartilhar um pouquinho da minha perspectiva, né? Não só sobre o curso, mas o pós-curso, né? As carreiras, as opções e tudo mais. Vamos lá, fico feliz. O nosso curso de automação, muitos alunos dizem que ele dá uma visão mais ampla, mas meio superficial de muitas áreas do conhecimento. A gente queria saber qual a sua opção disso, a sua opinião sobre isso, se você concorda, se você acha isso negativo, positivo, e também, tipo, pensando nisso, como que você decidiu, assim, sua linha de especialização, para que lado você foi? Legal, legal. Essa é uma pergunta boa, porque eu posso fazer um paralelo, né? Tá para o pessoal entender, assim, como que eu entrei na UFSC, né? Eu não passei no vestibular, eu fiz uma transferência de faculdade particular. Eu vi, então, eu fazia um ano e pouco de PUC em Curitiba, né? Então, eu fazia engenharia de controle e automação em Curitiba. Só para dar né, um paralelo, assim, eu sou um gaúcho de Curitiba, né? Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, morei minha vida inteira aqui. E aqui, Curitiba acaba sendo, né, meio que um porto seguro, assim, acaba indo e voltando, né, para os vários lugares que eu morei. Então, eu sonhei a minha vida inteira em ser jogador de voleibol. Em 2004, eu fui ser jogador de voleibol profissional em Campinas, lá joguei por um time e tal, beleza. Daí eu voltei, né, num momento de desilusão, dessa vontade de ser um jogador profissional de voleibol, porque, cara, tem que estudar, né, agora. Voltei para Curitiba, comecei a fazer PUC, enfim, né, nessas idas e vindas aí, eu tentei fazer uma transferência para UFSC, que sempre tive vontade de ir para Floripa, e eu fiz, se não me engano, eu tinha tentado uma vez para engenharia elétrica, tá? E daí quando eu fui lá pegar papelada que dizia que eu não tinha passado e tal, o cara falou, cara, os processos funcionam assim, assim, assado, então se tem qualquer pessoa de qualquer universidade que está fazendo curso de engenharia elétrica, ele tem, né, prioridade sobre o seu curso que não é o mesmo. Então aqui, se você quiser vir para você tem que tentar no de automação. Massa, né? Então, só que a automação na época, assim, fazia uns 4, 5 anos que não abria uma vaga, assim, de transferência externa, tá? Nossa. E daí no outro semestre abriu, assim. Falei, pô, será que é um sinal, né? Pô, E eu entrei assim, tá? Então já costumo me dizer assim, né, que geralmente eu tenho um perfil um pouco diferente, assim, sou meio que um outlier, assim, é, começando, né, na entrada. E daí isso, conectando com a sua pergunta, né, como eu fiz a PUC, comparando diretamente com a PUC de Curitiba e a UFSC, são approaches bem diferentes, assim, um do outro, tá? De fato, quando você olha para uma universidade privada como a PUC aqui em Curitiba, o que que eu aprendi lá? Ele era um aprendizado bem técnico, bem como é a federal, né, a UFSC, só que a gente tinha o mais ferramental específico. Então, por exemplo, o cara vai aprender C Sharp, C++, o cara te coloca no ambiente que é aquele ambiente X. Então, você aprende a utilizar um tipo de software específico, tá? Na UFSC é o contrário, né? Você aprendia um genérico, né? Você aprendia linguagem e tudo mais. Então, eu costumo dizer que na UFSC você tinha que aprender a aprender, né? Não era assim um negócio ensinado, redondinho, direcionado para determinado tipo de coisa. Então, quando você olha para o mercado de trabalho, tem dois approaches, né? Tem o cara que se beneficia disso, sim, de saber e dominar uma ferramenta específica e fazer bom uso disso. E tem o cara, que é o cara geralmente, né, da UFSC, da Federal, em que ele oferece uma adaptabilidade maior, né? Em que ele consegue se ajustar, em que ele consegue aprender as coisas diferentes. Então, claramente, para mim, assim, ó, a diferença entre privada e pública dessas duas únicas, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar, ela está bem ali, entendeu? Então, quando a gente fala, né, conectando ali na pergunta também sobre ser, né, aprender várias áreas do conhecimento, eu diria que comparando uma com a outra, sim, você aprende várias coisas, você é obrigado a se virar com as paradas, assim, né, querendo ou não, mas ao mesmo tempo tem muito mais coisa para aprender, né? Então, quando você olha o escopo do curso de Engenharia de Controle e Automação, ele é perfeito para você se tornar engenheiro de controle e automação. Mas tem muitas coisas que o mercado de trabalho vai te ensinar também, né? Que não nem discuto se essa é a área de levar para currículo universitário, mas assim, vai faltar coisa ainda, né? Para lidar, a questão de não só habilidade técnica, mas habilidade comportamental, né? De soft skills, aí, que a galera fala bastante, assim, tá? Mas, no geral, o que que a UFSC me deu, assim? Bastante confiança, tá? Tomei bastante na cabeça, hum. assim, várias vezes. Acho que todo mundo, né? Não é uma parada fácil, assim. Poucos são as pessoas que levam, né? Assim, tudo de maneira fácil.
Então, eu acho que faz sentido essa tua fala, viu, Diogo, assim, de ser algo que você aprende um monte de coisa, mas para mim o principal ponto, assim, cara, o cara ali, ele teve que se adaptar muitas vezes, entendeu? Ele teve que aprender, teve que aprender a aprender, teve que desaprender, e por isso ele forma pessoas bem adaptáveis ao mercado de trabalho, tá? Que é a minha comparação direta, assim. Né, acho que, minha opinião, né, não que eu saiba muito, mas eu acho que é interessante esse contexto de conseguir se adaptar, né? Eu acho que eu sou alguém bem adaptável, assim, nesse sentido, então acho que eu me daria bem nesse quesito, assim. É uma coisa a qual a faculdade prepara a gente, né, para se adaptar, para ser um profissional melhor. Exato. E daí até complementando, assim, né, nessa linha tênue entre eu aprender de fato alguma habilidade técnica específica e eu aprender a aprender, a gente tem, né, os perfis de pessoas que se relacionam com isso. Então, para algumas pessoas, esse aprender a aprender ou saber um monte de coisa, mas não se especializar em nada, significa, putz, eu não sei nada. Então, o cara sai da faculdade achando que não sabe nada. E tem o cara lá do outro lado, assim, que sai extremamente confiante, entendeu? Cara, pô, beleza, eu tô cansado de não saber as paradas lá, mas eu dou um jeito de me virar, entendeu? Esse é o meu perfil, tá? Eu saí meio confiante, assim, nesse estilo, tá? Não que eu estivesse extremamente capacitado tecnicamente em especificidades, mas eu falava, cara, se eu passei por esse turbilhão aí, eu vou passar por várias coisas, né? Muito bom. E nessa rotina, né, de adaptação, já que você veio de uma faculdade que não era daqui de Florianópolis, como é que era seu dia a dia no curso, principalmente quando você chegou? Você estudava bastante, saía muito, né, para compensar e equilibrar ali a carga horária de estudos? Como é que era, tipo, a sua rotina, assim, diária? Cara, ó, te falar que estudar bastante é uma coisa que, quando eu olho para trás, lembro né, do curso, assim, estudar bastante para mim significa o Bira, né, sinais um, 2 e realimentados ali, aquela internada que você dá ali 2 semanas, né, para você tentar recuperar as coisas que você perdeu e tal. Mas eu considero que eu fui um aluno, assim, bastante do vagabundo, assim, tá? Essa é a palavra. Então, cara, tipo assim, tem matérias e matérias, assim, né, que você se dedica mais e menos e tal, e sim, eu festejava, né, ia pra festa, participava das coisas, então eu tinha uma vida fora da universidade que me era muito importante também, tá? Até quando eu conto também bastante da minha experiência com a graduação, ela tem muito do fora, né, sala de aula, fora o curso, tá? Então, pô, enfim, né, posso contar sobre a minha vida fora, assim, mas ele foi um misto bastante grande disso, assim. E tinha horas que era a minha prioridade, não era de fato, né, todas as matérias e tudo mais. Então, pô, eu rodei em várias, assim, e olhando para trás, tudo bem, né? Eu poderia ter feito mais rápido, poderia ter adiantado as coisas, mas para mim foi importante também, sabe? O extracurricular fazia bastante sentido para mim naquele momento. Então, né, tem um pouco de tudo, assim. Eu costumo dizer que eu aproveitei bastante a faculdade, sabe? Eu nunca pensei que eu desistiria, assim. Então, né, às vezes, né, o rodar não era tão impactante para a minha pessoa, porque eu sabia que eu ia dar um jeito, assim. Cara, eu tive momentos e momentos, né? Momentos que eu olhava e falava, cara, muito massa isso, eu gosto, né, muito dessa área técnica específica. Pô, trabalhei lá no LabMetro, por exemplo, tá? Odiava hardware, assim, no geral, tá? Por quê? Porque eu desconhecia, tá? É o famoso odiar por não saber. É. Daí fui lá, peguei um estágio no LabMetro, hardware, hardware, hardware. Cheguei no final, acho que concluí que de fato não é muito a minha praia, entendeu? Mas claro que tudo que era difícil, assim, em grande parte é porque ou eu era esse cara, né, que eu falei que eu era o vagabundo que deixava de estudar, e daí ficava difícil para você acompanhar, né? Então, essa era a parte difícil, ou era de fato, por, cara, não conhecer, assim. Então, eu passei a partir desse aprendizado específico, né, de hardware, de me ferrar bastante, assim, e tal, a entender que, cara, é o meu momento, entendeu? Quanto que eu botei de energia naquilo, eu tenho que entender que às vezes não vai, né? Se eu não botei a mesma energia que eu preciso para fazer aquilo lá dar certo, como que eu vou esperar que aquilo dê certo, né? Não, mas realmente é importante, assim como você disse, né, equilibrar as festas com a faculdade, porque querendo ou não, a gente tá ali o dia inteiro, né, focado ali bastante. Então a gente tem que ter um jeito de recompensar e equilibrar assim para manter a sanidade, né? Ninguém é de ferro, Realmente, né? pois é, mas sempre dedicando Exato. assim metade metade para conseguir seguir em frente.
É isso aí, ó, os caras advogados das festas aí, ó. Aí, ó, pô, temos que Os caras que defender, né? vendem linguição aí. Boa. Pois é, e comentando dessa parte mais de festas, de um pouco de descontração, então também pergunto pra ti, você tem alguma história engraçada, assim, tipo, algum momento que te marcou nessas saídas, nesses rolês, assim? Cara, eu acho que as melhores histórias, assim, que eu lembro, assim, elas são de pessoas, assim, tá? Em que eu estava envolvido também. Então, eu acho que tem um marco bem interessante, assim, eu acho que não só para automação, mas para a UFS como um todo, foi quando a gente fez as atléticas do CTC, né? E a gente foi pela primeira vez jogar lá como é que ele chamava? Ah, era uma competição lá, estadual, que a gente não tinha em Santa Catarina, se juntou o pessoal do Paraná e foi lá da delegação do Paraná, e na época eu estava responsável pelo diretor de esporte de não sei do que lá, enfim, né? Tava meio que na organização. E, cara, foi uma viagem, assim, inacreditável do quanto que esse povo aí, principalmente o povo da automação, que tava em peso lá, é maluco, assim, sabe? A gente indo para essa competição aí das atléticas no Paraná, tava em 2 ônibus da UFSC, né, indo para Guarapuava, se não me engano, e paramos na parada lá, no meio da viagem, assim, entre outras coisas, né, os caras sendo mandados embora de novo para casa e tal, os caras me compraram dentro da parada, um boi, velho. Sabe aqueles boi empalado, assim, Ah, gigantão, que fica que meu ninguém Deus. acredita. Os caras compraram uma cabeça de boi gigantesca que não cabia nem no bagageiro do ônibus, cara. E foram com essa parada para Guarapuava, para lá e para cá. E virou o famoso boi, não sei se ele existe ainda. Enfim, é nesse nível aí de maluco aí que a gente estava citando, e tava, né, habitando o mesmo espaço. Como que tu acha que tá o mercado agora para quem tá saindo da faculdade e formado em automação? Cara, vou te falar assim, ó, depois que eu, né, me formei ali, eu fui trabalhar, vim para Curitiba trabalhar na Bosch aqui, e eu trabalhava numa subsidiária da Bosch, era um Bosch Engineering Group, que era basicamente, né, quando você olha para a Bosch, assim, né, empresa multinacional alemã, os produtos eles vêm de fora, então eles são pensados fora, que se adapta a eles, e a Alemanha entendia que o Brasil já tinha bastante cancha de Brasil e achava interessante mandar um time para cá para esse time descobrir novos produtos de mercado, novos nichos e tudo mais. Então eu fui trabalhar para lá naquela época, né? Trabalhei com controle, trabalhei com hardware, trabalhei com software, assim. E vou te falar que lá eu estava mais inserido assim no que era o mercado de trabalho para pessoas diretamente saídas da automação, tá? Agora eu vou te dar um panorama, porque depois daquilo ali eu fui fazer um mestrado fora dos Estados Unidos, né? Iniciei uma startup por lá, enfim, rodei uma startup, voltei para o Brasil. Estou trabalhando agora no Sebrae, tá? Desde de que voltei, mais ou menos um pouco depois que eu voltei do mestrado para cá, né? Porque o mestrado foi financiado pelo Ciências Sem Fronteiras, ou seja, dinheiro de todo mundo, né? Me financiou lá, bem como foi a universidade pública. Então eu não via sentido em ficar nos Estados Unidos sem de alguma forma tentar voltar para o Brasil e dar retorno a esse investimento. E o Sebrae foi para mim, né? Esse canal que eu encontrei para compartilhar o que eu tinha aprendido, né? Não só fora, mas dentro também, com pessoas que às vezes não trilharam os mesmos caminhos ou não tiveram as mesmas oportunidades. Então, eu estou olhando hoje muito mais para uma carreira, né? Hoje minha carreira ela é muito mais de consultoria. O Sebrae é uma empresa de consultoria, querendo ou não. Hoje eu estou responsável pelo programa de inovação do estado do Sebrae do Paraná. E também tem uma startup que eu estou iniciando, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Então eu posso falar hoje em dia dessas duas perspectivas, tá? Sebrae como empresa de consultoria e como que um cara da automação se encaixaria ali e como que eu, com uma startup inicial de inteligência artificial, olho para as pessoas de automação também, tá? Vou te falar que os meus 3 sócios da empresa de inteligência artificial, os 3 são engenheiros de controle e automação, também formados por universidades diferentes, Rio Grande do Sul, Paraná e tudo mais. Então, tecnicamente, né, em termos de desenvolvimento de software, seja, né, front-end, back-end, desenvolvimento de algoritmos, de inteligência, de visão computacional, essa galera, lógico, né, eles são engenheiros de controle e automação, mas um cara fez um PhD em inteligência artificial, visão computacional, outro fez um mestrado em machine learning, então eles tiveram especializações em cima desses temas, mas claramente, assim, quando a gente fala de tecnologia, um profissional, né, engenheiros no geral, mas se for pegar engenheiros mais técnicos na questão de software, eles estão muito bem no mercado, tá? É difícil eu segurar hoje em dia nessa startup desenvolvedores, assim, tá? Eu estou lutando não mais com salários mais altos, mas eu estou lutando com empresas muito mais iradas, que estão fora do Brasil, que pagam, não, né,
em dólar e tudo mais, então tá bem propício para essa galera, tá? E esse perfil hoje em dia é difícil de encontrar. É difícil encontrar uma pessoa que tenha bastante habilidade técnica com essa skill assim de querer tirar a bunda da cadeira e falar com a pessoa que tem o problema, entendeu? A gente não tem muito essa vontade assim, né? Se for vender, ninguém é muito vendedor das coisas assim no geral, sabe? É raro, né? Tem algumas não, várias exceções assim. Mas no geral o perfil nosso, né, como engenheiro de controle de automação, é não ter muito essa vontade assim, né? E quando a gente fala, então, né, de preparar e olhar para essas pessoas para o mercado de trabalho, eu, quando entrei no Sebrae e falava de onde eu sou engenheiro de controle de automação, fiz um mestrado em engenharia, querendo ou não, lá nos Estados Unidos, que era focado em inovação e management e tal. A pessoa falava assim, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Tá ligado? Essa era a pergunta que eles diziam. Eu falava, mas que tipo de recepção que é essa, né? Mas, de fato, assim, ó, ali, grande parte da carreira, quando a gente olha para a consultoria, e essa é uma consultoria genérica, entre aspas, assim, de gestão de empresas, é muito mais economia, finanças, administração, tá? Quando a gente está olhando para grandes consultorias, assim, que você tem em Brasil e fora, né, as conhecidas, né? McKinsey, Boston, Consulting Group e por aí vai, você está olhando, você olha muito mais para esse perfil do engenheiro, que você tem uma especificidade técnica que vai ser necessária lá na frente, tá? Mas, de qualquer forma, assim, quando eu olho para modelos de consultoria, que era o que eu olhava quando eu saía da faculdade, eu falava, cara, não sei se eu vou querer seguir essa carreira assim, extremamente técnica, assim, de me especializar nessa tecnicidade ou ser especialista em algo, eu vou para uma linha mais de consultoria generalista, assim, tá? Enfim, mudou ali um pouquinho meus planos, mas eu acabei aqui, hoje em dia, numa carreira como essa. Então, eu enxergo que o profissional de automação, né, em suma, assim, ele é adaptável, entendeu? Ele vai ser muito bem valorizado em qualquer lugar, assim. Isso é muito bom. A gente fica otimista com essa visão, esse panorama, porque, né, a gente tá tentando agora, mas com certeza a gente já mira para frente, ingressar em alguma oportunidade de estágio, então isso é uma notícia muito boa pra gente. E conectando esse contexto, né, da faculdade com o que você mencionou agora, né, do trabalho de consultoria no Sebrae, essa parte de lidar com clientes, lidar com problemas não muito técnicos, como você considera, qual porcentagem você considera que veio da faculdade dos conhecimentos que você teve no mercado, né? E dos conhecimentos que você buscou por dedicação pessoal mesmo. Então, você acha que boa parte veio de coisas que você teve que buscar por conta própria, ou que a maioria veio de coisas que você aprendeu com pessoas no mercado de trabalho, com parceiros, com sócios? Ou você acha então que alguma parte considerável veio da UFSC, dos aprendizados que você teve lá, das disciplinas? Cara, assim, ó, sim, sim para tudo, assim, tá? É que a minha carreira, minha construção, né, minha carreira no geral, assim, o que eu aprendi até hoje, de fato foi uma construção, tá? Então, assim, grande parte do que eu trago da UFSC, né, quando a gente olha, pô, você fez engenharia de controle de automação, o que que você usa disso hoje em dia, né? É muito da base, assim. Eu não uso necessariamente muita parte de controle, muita parte de solda, né? A gente tinha lá, pô, um monte de coisa que, cara, não tá na minha vida hoje, tá? Mas ela fez parte daquela pessoa que era o Maurício, estava se preparando e trabalhava na Bosch e tudo mais, tá? Então, assim, eu considero que grande parte para mim, que se eu fosse resumir o que saiu da UFSC para mim, é isso, assim, eu aprender a aprender, tá? Então, cara, tinha coisa lá, eu tinha que me virar, tinha que fazer, beleza, assim. Então, para mim, o que sai dali é uma confiança, assim, tá? Eu dou conta das paradas, assim, entendeu? Eu tô, querendo ou não, num grupo seleto de pessoas que no Brasil, né, poucas pessoas se formam de fato na universidade, eu tô num curso top também, tô indo para empresas que são legais também, então você vai se ajustando às coisas. Daí você tem bastante que você aprende com a vida, assim, né? Então, uma coisa importante de falar da faculdade também é que muitas coisas que eu fiz fora dali me trouxeram bastante benefícios. Eu posso incluir o linguição nisso também. Acho que todo mundo tem uma experiência interessante com linguição, né? Tudo bem, é um semestre, ali, um ano. Ou, se você trabalha nos bares, é todo semestre, né? Bom pra caramba, na real. Só para botar esse asterisco. Mas, cara, ó, a gente trouxe o primeiro TEDx da UFSC, né? Foi na época lá que a gente trouxe, eu esqueci o nome do rapaz lá que tinha licença, a gente trouxe para cá. Eu participava de várias outras coisas, outros grupos também, assim, tá? Eu jogava vôlei pela UFSC. Então, todo o extracurricular fez parte também da minha construção como pessoa, assim, tá? Quando eu venho para Bosch, né, para cá em Curitiba, lá naquela época,
tem muito um crescimento, assim, de como me portar no ambiente de trabalho, que ele é um ambiente diferente das grandes, principais experiências que eu tive na UFSC, né? Se for comparar com Lab Meta, ele estava muito mais para estar dentro da UFSC do que ser uma, né, uma empresa, assim, e tal. E aqui, né, quando a gente fala de Bosch, uma empresa alemã, fechadona e tal. Então, como que você, quando entra lá, quem que é você lá dentro, sacou? Tipo assim, quem que era eu da UFSC, mas o Maurício da UFSC andava de chinelo, ia para as aulas de chinelo, funciona lá dentro da Bosch, então você tem que se ajustar, sacou? Tem que ter esse jogo de cintura e tudo mais. Isso, cara, querendo ou não, é um ensinamento, assim. Depois, pô, vai para mestrado, mesma coisa, assim, entendeu? É outro grupo, é outra galera. Como que você se comporta ali, né? Como se comporta como pesquisador e tudo mais. E, pô, me enfiei na startup. Sabia nada, cara. Acho que para mim, assim, ó, em termos de crescimento e aprendizado, eu gosto de contar essa história, assim, quando eu fui para os Estados Unidos, cara, eu decidi para os Estados Unidos, olha o momento que eu tava, eu trabalhava na Bosch, antes mesmo de eu ser formado, os caras já me ofereceram salário base de engenheiro lá, tá? Então, eu nem tinha recebido meu diploma, eu me formava final do ano, sei lá, no meio do ano eu já estava com o salário de base de engenheiro, só esperando outro ano chegar meu diploma lá em abril, né, que sempre demora. E, cara, trabalhando ali, andar com pau, e daí apareceu lá no meio do outro ano ainda os Ciências Sem Fronteiras, o mestrado, e eu estava trabalhando na Bosch num projeto que era assim, ó, a gente desenhou um sensor para medir poluição em caminhão de corrida, sacou? Então, sabe o Fórmula Truck lá que passava na Band? Mano, de segunda a quarta, segunda a quinta, mais ou menos, eu tava sentado na minha mesa desenvolvendo lá o software e o hardware, que era um grupo pequeno, eram 16 pessoas esse time. Pô, software e hardware e tal, testa aqui, testa lá. A gente tinha um caminhão de corrida no pátio, velho, ficava lá dando volta com o caminhão de corrida, entendeu? E daí de quarta a domingo eu tava na corrida, velho. Sacou? Dentro de um caminhão com capacete, com o laptop no colo, pingando, quase quebrando a tela, assim. Eu falava, cara, é isso que eu quero, entendeu? Não tem como. Daí surgiu o Ciências Sem Fronteiras, eu olhava pra trás e falava, cara, foi difícil pra sair da UFSC, né, cara? Será que eu vou me meter nessa de novo, assim? E tinha toda aquela parada, né? Tava ganhando um salário bom, daí eu vou voltar pra vida de estudante ali, né? Contando as moedas, comendo no ru e tal. Falei, cara, mas assim, eu tinha uma vontade bastante grande, assim, de empreender, tá? E eu olhava isso também, tinham muitos colegas meus aí, né, da UFSC mesmo, do controle de automação e de outros cursos que empreendiam, assim, eu olhava para eles e falava, pô, massa, um dia eu vou ter essa coragem aí. E eu tinha essa vontade, e foi por isso que eu decidi ir para os Estados Unidos, assim, tá? Para tentar aprender empreendedorismo lá na fonte né, das big techs, das startups e tudo mais. E foi por isso que eu comecei lá, daí uma startup, que a gente foi investido e acelerado nos Estados Unidos, depois a gente foi investido e acelerado também na Itália e por aí vai, assim. Então, grande parte do que eu aprendi em termos de negócios foi na vida, assim, tá? Nessas acelerações. Mas como que eu comecei nisso, velho? Comecei nisso, nossa, me lembro assim, eu falava, cara, parece que eu tô na UFSC lá tomando pau lá de novo do Bira na minha matéria, assim. Cheguei um dia lá, eu cheguei nos Estados Unidos em junho, final de outubro, comecinho de outubro, tinha uma competição lá, que era um Tiger Tank, que é uma mistura do Shark Tank, né? Que agora é famoso aqui, assim, o cara vai lá, faz um pitch para os investidores veem lá se investem ou não neles. E tinha lá o tal do Tiger Tank, que era Tiger era a mascote da universidade, e valia lá, tinha lá o valor dos prêmios, sacou? Ah, ganha $5.000, não sei o quê. Porra, né? Vamos tirar uma grana aí. Liguei pro cara que morava comigo em Floripa, falei, ô Biro, cara, sempre a gente tinha uma porrada de ideia, né? Vamos escrever alguma coisa aqui. Escrevemos lá a ideia no aplicativo, assim, né? Nem levei para frente. E quando eu recebi a notícia, cara, vocês passaram. Eu achei que a gente ia ganhar grana na hora, assim, que bom, escrevi uma ideia legal. Mas daí tinha que apresentar. Eu nem sabia que era esse modelo aí, entendeu? Daí fui lá eu apresentar numa plateia gigantesca, assim, pô, com meu inglês recém-chegado, aquele inglês arcaico, assim. Eu treinei 180 vezes no espelho. E fui lá e fiz meu pitch pros Sharks, né? Cara, se eu pego o vídeo hoje, cara, eu fico roxo de vergonha, assim, mano. Porque eu sabia nada, sacou? E não era porque o inglês era ruim, ou porque não tinha vocabulário e tal. Mano, o cara fazia as perguntas e não sabia responder. A minha tática de go-to-market era vender para o governo, sacou? Cara, como assim? Nos Estados Unidos você vai falar vender para o governo? Vai ficar 15 anos para tentar vender para o governo, entendeu? Então, muito do que eu vi ali, assim, também na cabeça, né? A gente ficou em quinto dos 5 selecionados. Eu falei, cara, eu vou ter que aprender essa parada, assim. Então, eu comecei a ir atrás disso, né? Então, o Ciências Sem Fronteiras pagava o curso, né, que eu tinha me proposto a fazer, e eu comecei, cara, choramingar, assim, com os professores, eu quero fazer tua aula, pode ser como ouvinte e tal, não sei o quê, porque os Estados Unidos nada é de graça, né? Então, cara, e fui indo assim, entendeu? E,
cara, iniciei uma startup, levantamos investimento, o Fundo Nacional de Ciência Americano botou dinheiro na gente, e assim que foi, cara, foi muito assim da vontade de querer aprender, né, de novo, assim, e de dar a cara a tapa, velho. Aprendi bastante a tomar tapa na UFSC e não, né, não cansei muito, assim. Então, até hoje, cara, mesma coisa, estou no momento de uma nova startup agora, pô, levantando investimento, falando com um monte de investidor, tomando um monte de não, falando que você não vai dar certo, mas, né, enfim. Essa é a luta aí do crescimento, sacou? Então, cada um tem uma jornada, velho, não tem uma receita, né? Muito legal. E nesse tópico também de atividades extracurriculares e também de viagens ao exterior, além dos Estados Unidos, a gente viu no seu perfil no LinkedIn que você já fez um intercâmbio ou uma viagem para a Alemanha. Participou de alguns projetos lá. Então, como é que foi essa experiência de tanto participar de um projeto no exterior, o processo de candidatura, mais ou menos, e também a adaptação à comunicação, né? Porque a língua alemã também é um pouco diferente. Se você usava o inglês, como é que funcionou? Legal, legal, hein? Ó, eu fui para vários lugares, assim, a Alemanha é um dos que mais me marcam, foi em 2008, bem quando eu entrei na UFSC, na realidade, e eu tinha marcado já de ir para a Alemanha no começo do ano, e daí foi quando eu passei na Federal. Daí, né, enfim, vocês conhecem bem, mas quando você passa, você tem que no mínimo fazer um semestre para não perder sua vaga, né? Então eu tive que, pô, volta tudo atrás, fiz um semestre, peguei as 4 matérias só, assim, no semestre 2008 e daí eu fui para a Alemanha, e daí voltei lá no meio do outro semestre, assim, tá? Mas basicamente deu 9 meses que eu fiquei na Alemanha, assim, desde o momento que eu fui até quando eu voltei. O que que eu fui fazer lá, assim, não fui por nenhum programa, assim, eu me inscrevi direto na universidade, tá? Me inscrevi, os caras me aceitaram, processo de aceite como, né, como qualquer universidade, né, privada, assim, agora na Alemanha todas elas são públicas entre aspas, né, são gratuitas. Então, lá, né, me inscrevi, fiz o processo, eles me aceitaram e eu fui para um programa de intercâmbio mesmo, tá? Então, parte das matérias eram em inglês, parte das matérias eram em alemão. Como que eu fui falar alemão, assim? Meu pai trabalhou muito tempo em empresa alemã, e daí ele foi morar um tempo na Alemanha, né, na cidade de Homburg, e ele já ele já, né, falava alemão já de tempos assim, porque ele aprendeu aqui. A gente teve uma oportunidade de aprender, né, durante um ano e pouco assim, com aula intensiva, direta assim, com os professores aqui no Brasil. E, mano, não adiantou nada, pra falar a verdade. A gente chegava lá e, cara, é muito difícil, velho. É uma língua muito complexa, assim. Daí, o que eu fiz? Eu me inscrevi num curso para estrangeiro que quer entrar na universidade. Então, meu irmão, ele foi para a Alemanha também, ele morou 6 anos na Alemanha, ele foi para lá no final do terceirão dele, tá? Então, ele terminou o terceirão, nem fez vestibular aqui. Ele passou 2 anos fazendo curso de alemão para ter equivalência a entrar na universidade lá. 1 ano e meio, se não me engano. E daí eu fui e falei, cara, vou pegar essa linha aqui também. Só que eu fui só para fazer o curso de alemão, que são 6 meses. O dele lá, você tem outras matérias, você tem todo um nivelamento de matérias, assim, tá? Não é só alemão. E eu peguei esses 6 meses iniciais de alemão, que é o de balizar a língua. Então eu fazia curso de alemão de manhã, todos os dias, velho, das 7h30, meio-dia e 45, e à tarde eram as aulas da universidade, assim. Então até teve uma matéria que eu não consegui pegar porque ela era de manhã, mas foi assim, cara. E para mim, assim, acho que dos grandes aprendizados, o alemão foi o que mais valeu a pena, assim, entendeu? Porque eu me esforçava muito para aprender a língua e me colocava muito em situações em que eu tinha que aprender elas, assim, entendeu? Você sempre tem os brasileiros, né, que você conhece, em tudo que é lugar que você vai, assim. Então, na Alemanha em específico, assim, eu tentei muito não estar o tempo inteiro com os brasileiros, assim, entendeu? Então, o que que acontece? Tinha um negócio lá que a gente combinava que era assim, cara, qualquer convite que alguém fizesse, eu aceitava. Pô, cara, me pegava várias vezes num bar, assim, numa roda, que eu não entendia nada, velho. Você ficar 2 horas dando risada, fingindo que estava entendendo alguma coisa, ou pedindo para alguém te explicar. Era a minha vida, assim, mas claro. Mano, uma hora esse som estranho que tô entrando nos meus ouvidos aqui vai fazer sentido, entendeu? E dito e feito, assim, cara. Então foi muito bom, mais pela língua até, assim, eu costumo dizer, porque, enfim, depois meus pais foram morar para lá, eu acabava indo e voltando várias vezes, então eu consegui manter por um bom tempo isso, assim, sabe? Meu irmão, né, enfim, depois foi para lá também e conseguiu manter bastante vivo, assim. Mas hoje em dia eu tô muito mais no inglês do que no alemão.
esse contato com a língua, né? Acho que é muito importante aprender, porque às vezes a gente fica aqui, tipo, curso de inglês, daí vê o inglês, beleza, mas acaba que nunca tem essa experiência de escutar os caras falando e conseguir interpretar e ainda responder, né, à altura. Às vezes a gente fica meio só naquela. Até essa questão da língua, assim, cara, eu acho que nós, brasileiros, no geral, assim, nós temos como é que eu vou dizer assim, um senso de inferioridade, assim, sempre quando a gente pensa, assim, sabe? Então, tipo, geralmente a gente começa uma frase em inglês ou em alemão falando, desculpe, não sei falar direito. Uhum. Mas, mano, cara, para ninguém no mundo interessa a informação, entendeu? O que interessa é você se comunicar, fazer acontecer. Então, a gente vê, assim, países que têm uma dificuldade muito maior do que a nossa, assim, em conseguir se comunicar em inglês, né? Se pegar, por exemplo, o pessoal chinês, ou que tem os sotaques mais nasalados, assim, cara, o pessoal não tá nem aí, entendeu? Sai falando, chega e dá-lhe, e também quem recebe a informação não vai ficar, nossa, que ruim, né? Não entendo, não sei o que ele está falando. Então, cara, eu sou muito da chega e dá-lhe, entendeu? Comunicação Uhum. você tem que fazer, é melhor falar do que se não falar, porque você acha que não sabe, assim. Mas enfim, tá cada vez mais diminuindo, né, esse número. Pensando nas matérias optativas, assim, nessa direção que o curso às vezes dá pra gente, você acha que alguma delas que você pegou ou alguma matéria que você fez no curso foi especialmente importante ou você sentiu falta de alguma que você poderia ter tido? Cara, extremamente importante, assim, eu não fui notar essa importância na época, tá? Mas, como eu falei, assim, todas as disciplinas básicas, assim, de cálculo, física, principalmente estatística, hoje em dia, para mim, foram bem interessantes, assim, sabe? Putz, era uma que eu não curtia. Quarta-feira, das 7h30 ao meio-dia, mais ou menos. Eu lembro que era uma aula Nossa. longa, velho. Nossa, e hoje em dia eu falo, cara, tem que revisitar esse monte de coisa, assim, entendeu? Então ela foi importante numa época ali que eu não estava dando muita importância para ela, assim. Com relação a matérias que eu sentiria falta, assim, que daí também é difícil, né? Mas assim, ó, grande parte das pessoas que fazem, por exemplo, curso de controle de automação, e eu me lembro vários dos professores, eles utilizavam, inclusive o Júlio utilizava essa fala, assim, eu me lembro dele falando, quando você estiver lá na caldeira, tal, programando tal. Mano, eu não me via na caldeira, sacou? Eu vi ele falando assim, falava, putz, esse não sou eu, né? E daí eu falava, nossa, o que será que eu tô fazendo aqui, né? Mas no geral, se for pegar outros cursos, em paralelo com outros cursos, né? Pô, odonto, né? ADM, sei lá. Os caras saem e fazem o quê? Próprio, né, direito, os caras saem e fazem o escritório, sacou? Só que ninguém sabe gerir negócio. Então, tipo assim, a questão do empreendedorismo é uma parada legal, acho que deve ser tratada também, entendeu? Que é um pouco assim, nesse caso, quando eu ouço a fala do Júlio, né, você estar lá na caldeira, seria dar uma outra opção para as pessoas, né? Pô, e você, quando for, você vai, o pessoal da Cheesecake Labs lá, vocês, quando for abrir a sua grande empresa top de tecnologia, né? Não tinha essa opção na fala, assim, geralmente. Uhum. Então, mas claro, né? Cada um tinha ali sua especificidade técnica de para onde levar. Então, se eu fosse adicionar alguma coisa né, da minha experiência ali, seria um pouco dessa questão um pouco do empreendedorismo, assim, tá? De como levar e gerir um negócio, como você tira uma ideia do papel, talvez as conexões que eu acho bem interessante de academia, indústria, academia, como que você leva uma pesquisa sua para de fato virar algo assim, tá? Então isso foi uma coisa que eu vi bastante nos Estados Unidos. Eu, quando fui iniciar a minha startup, falei com outros brasileiros que tinham startup, tinham começado, enfim, negócios lá, e grande parte das pessoas, elas tinham ido para lá, parecido comigo, assim, feito um mestrado, tinha um cara que foi fazer um mestrado, que o cara fazia. Cara, usava LED, assim, e intercalava o LED piscando para, enfim, fotossíntese de algas submarinas, tá? E o cara criou lá essa tese, mano, no meio do mestrado dele já transformaram num PhD. O cara tem uma empresa gigantesca hoje em dia disso, sim, por quê? Porque ele levou isso para a agricultura, sacou? Então o cara monta as estufas, fica lá piscando as luzes, acelera o processo de desenvolvimento das plantas. Uhum. Então ele tirou algo que ele criou, né, na academia e transformou um negócio viável, né, de financeiro, de empresa, assim. Então, isso é uma coisa legal de se explorar, mas isso não é uma dor da UF em específico, assim, é uma coisa que o Brasil, né, poderia olhar mais, assim. E do ponto de vista pessoal, que daí aqui é mais olhando para o futuro, que é uma coisa que a gente fala, né, no Sebrae, a gente analisa bastante futuro, assim, a gente lança um guia de tendências e tal. Quando a gente olha para comportamentos do futuro, essa galera que vem é uma galera que se preocupa bem mais do que as gerações anteriores com saúde mental, assim, tá? Saúde emocional e tudo mais. Então, quando a gente olha para essas novas pessoas do mercado de trabalho,
talvez fosse importante a gente, né, trabalhar um pouco da questão de soft skills, de emocional, de comunicação, sabe? Tipo assim, do cara conseguir conviver em espaços sem sofrer tanto, assim, principalmente um pós-pandemia, em que as pessoas tendem a não querer. Pô, eu trabalhando no home office, tá? Quando eu vou pro escritório, eu fico, cara, que preguiça, tá ligado? Fazer sala com a galera, todo mundo falar comigo, pô, tô de boa em casa, tô tranquilo. Então, isso cada vez mais vai gerando, né, um comportamento de grupo que às vezes tende a menos interações sociais e tudo mais, e pode gerar esses impactos. Então, eu olharia para isso também, assim, sabe? A gente gostaria também de saber, né, que a gente pesquisou no seu LinkedIn e a gente viu que você fez um curso lá em Harvard sobre as cidades do futuro, sobre essa dinâmica, né, a nova dinâmica das comunidades na era da disrupção digital que a gente está vivendo atualmente. E a gente gostaria bastante de saber, pelo menos eu fiquei particularmente bastante interessado em como foi essa experiência em Harvard, né, que é uma das faculdades que a gente, quando a gente escuta, a gente lembra, né, do renome que ela tem em todo o mundo. E a gente gostaria também de saber se essa experiência acadêmica te auxiliou a desempenhar esse cargo que você exerce hoje na Sebrae, ou se auxiliou em outra área, na startup, por exemplo, né, que é uma coisa relacionada ao futuro, uma coisa nova, né, de startup mesmo, uma coisa disruptiva. Ela te ajudou em alguma coisa específica que você possa citar para a gente? Legal, legal, João. Essa pergunta é muito boa, assim, até para explicar, né? Esse curso de Harvard, ele foi financiado pelo Sebrae, tá? Basicamente porque aqui em Curitiba, Curitiba é uma das... Agora foi eleita de novo, não sei se é a principal Smart City do Brasil, assim. Então, o Sebrae, junto com a agência Curitiba e Vale do Pinhão, aqui a gente tem uma relação direta. Então, eu fiquei com essa interface, né? Quando a gente fala de Smart Cities, na frente do Sebrae. Ele foi um curso curto ali, se não me engano, foi uma semana, um pouco menos, assim, tá? Então, foi uma extensão. Foi um curso focado, assim, bastante gente. Como é que eu vou dizer assim? Antes que eu entre nesse assunto, assim, mas o que que difere um curso feito em Harvard, né, para um curso feito, né, aqui ou na UFSC, enfim. É, o professor, claro, né, você tem aqui aquele docente que é muito bom, especialista e tudo mais, ele carrega aquilo. Só que o principal ponto lá são as pessoas, né? Então, tipo assim, pô, Harvard reúne uma galera. Primeiro, tem que ter grana para pagar aquilo lá, né? Você tem que fazer sentido para as pessoas e passa por um processo de seleção, tá? Então, eu acho que o principal valor que eu enxergo, que eu enxerguei nessa extensão aí, foi o grupo que se criou, tá? Que se conheceu, a rede formada e tudo mais. O conhecimento também perfeito, mas quando você vai para Harvard, você já tem essa, né, essa esperança que seja top mesmo, assim. Então, o que mais me surpreendeu foi, de fato, cara, o nível das pessoas que estavam lá. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Quando a gente fala, né, de Smart Cities aqui em Curitiba, pô, a gente está passando chapéu aqui, prefeitura, governo, para fazer as coisas acontecerem. Lá eu estava do lado do cara, que o cara estava construindo o maior distrito Smart City da Flórida, sacou? Tipo assim, Nossa. cara, hectares e hectares, assim. Então, tipo, são pessoas completamente diferentes que você lida, assim, tá? Mas, de fato, me ajudou bastante. Eu até costumo dizer assim, tá? Porque lá foi, acho que, uma das iniciais faíscas que me fizeram olhar hoje em dia para essa startup que a gente tem, que até não falei o que que é, né? Nossa startup chama Fresco Labs. E o que a gente faz é a gente reduz desperdício de alimentos. Nossa missão é reduzir e eliminar o desperdício de alimentos. E, por hora, né, a gente está ajudando os supermercados a comprar melhor. Então, né, a gente ajuda o cara a identificar, de fato, uma demanda futura melhor e assim ele compra, né, mais corretamente, elimina desperdício e ruptura. Então, quando a gente fala de Smart City, né, um dos principais pontos aqui é consumo e cadeia sustentável, tá? Não é só luz que liga quando você passa por baixo, né, o trânsito. Então, tem um monte de esferas, assim, tá? E esse curso foi bem interessante porque ele cobria tudo isso. E ele cobria muito mais a questão comunitária e social do que a inteligência das coisas em si, tá? Das lâmpadas inteligentes e tudo mais. Então, ele foi bem interessante nesse sentido. Que daí, né, ao longo do tempo, pandemia, veio a amarrar as coisas dentro da minha cabeça e a gente criar, então, a Fresco Labs, que ataca esse problema específico, né, do que eu costumo chamar do problema mais burro do mundo, né, que é desperdício de alimentos, assim, né? Uma galera passando fome e jogando comida fora. Mas tudo bem. Como você comentou da Fresco Labs, a gente ia mesmo perguntar um pouco de como foi esse processo de fundar a empresa, como é que é o seu dia a dia lá, como é que você trabalha, como é que você equilibra com o Sebrae, que pelo que a gente entendeu você faz os dois ao mesmo tempo. Então, como é que é essa dinâmica? Dá para chorar agora já? Vamos lá. Sim, de fato, tá? Trabalho no Sebrae ainda, assim.
A Fresco Labs, ela nasceu em 2020 como ideia, assim, tá? Então, no ano de 2020, quando a gente entrou na pandemia, a gente tinha um programa no Sebrae que chamava Brasil Mais, que era em parceria com o Ministério da Economia, que focava em ajudar os pequenos negócios, né, 99% dos negócios no Brasil, a sobreviver, e o ponto principal era aumento da produtividade. Quando você olha para aumento de produtividade, você está falando ou aumento de faturamento ou redução de custo. Você pega qualquer literatura e você fala de crise e literatura, o que o cara vai ensinar para o CEO do futuro é assim, o melhor CEO é o presidente, né, que sobrevive a uma crise é o presidente que reduz custo, tá? Então, baseado nessas premissas, eu comecei a olhar para como eu poderia ajudar os pequenos negócios a reduzir custo. Foi assim que começou. E, cara, comecei a estudar, buscar informação, ler tudo que é relatório, de tudo que é coisa, assim, e me deparei lá com o relatório da Associação Brasileira de Supermercados, que falava que a rede brasileira de supermercados joga fora alimentos no valor de 10 bilhões de reais todos os anos. E, porra, dinheiro pra caramba aí, né? Se eu puder ficar com uma fatiazinha aqui, já vai dar uma boa, né? Daí comecei ali a investigar, e, cara, o pior número não é esse, o pior é assim, ó, de 10 bilhões que se joga fora, 81% são perecíveis. Tá, beleza, é perecível, né? Pô, é fácil de entender, ele estraga mais fácil. Mas eu olhei para isso e falei, cara, como assim, sacou? É muita diferença, é muito percentual. Pô, o cara, o que é o problema? E foi aí que eu comecei, foi essa faísca, entendeu? O que tá acontecendo para os caras desperdiçar tanto? E saí falando com o supermercadista, velho. Porra, comecei a ir no mercado umas 15 vezes por semana, falava com a galera, tal, trocava ideia. E o Sebrae é muito bom para isso também, né? Porque nos abre vários contatos, assim. Então, grandes redes aqui do Paraná, saí falando com as pessoas. E basicamente encontrei três coisas, assim. Primeiro, que gerir esses alimentos frescos é extremamente complexo. Você não tem código de barra, não tem data de validade, é vendido por peso. Daí você tem as soluções atuais, que é como o pessoal resolve hoje. O que elas são? São os ERPs, velho. É o que o cara contratou de sistema lá para fazer a compra, tá? Ou a planilha, né? Em alguns casos, nos mercados menores, o cara faz na mão, assim. Essas paradas, elas foram construídas, essas soluções, elas foram construídas para produtos que não são os frescos, produtos padronizados. É o creme de leite, que tem a data de validade ali na caixinha. Daí assim, você consegue gerir, você sabe quando tá vencendo, pode te gerar um aviso lá na tua tela, sacou? Não é a banana que estava em cima da outra lá, que o cara jogou errado, aquilo ali não. Então, foi assim que começou. Daí, cara, essa foi a faísca inicial, assim, tá? Daí eu falei, pô, como é que eu vou resolver isso? Daí comecei a buscar, né, como que se resolvia esse problema em outros lugares, mundo e tal. E, de fato, que eu encontrei um benchmarking bem interessante nos Estados Unidos, assim, tá? A gente modificou um pouco o modelo deles, assim, a gente trouxe mais para dados. A galera lá trabalha mais com hardware, no operacional, entra dentro da loja, assim. A gente focou o nosso modelo em utilizar dados e informações para gerir melhor os alimentos frescos. E assim que nasceu, cara, eu tive que chamar uns cara, ia falar um palavrão, uns cara bem bom, tive que chamar essas pessoas, então, pô, falei, né, tem um cara lá, PhD em inteligência artificial, outro tem mestrado em machine learning, outro, pô, experiência em tudo que é coisa, então, assim, depois foi devagar, assim, né, construir um time, traz os caras, vê se é isso mesmo, né, ajusta, vamos testar. Daí, em outubro do ano passado, a gente rodou um piloto, em 2021, com uma grande rede de Santa Catarina, que é o grupo Rede Top, né, que eles têm várias bandeiras. Rodamos esse piloto com um dos supermercados deles para 8 produtos, assim, bem fechadinho, assim, para ver será que o que a gente construiu aqui funciona, né? E, cara, os resultados foram incríveis, assim. Então, a gente teve lá, em média, 64% de redução do desperdício, 57% de redução de ruptura, né, que é o outro lado, que é quando falta na prateleira, que para o supermercadista é um crime, né? Então, a gente reduziu e, no final das contas, para esses 8 produtos ali, no período de 18 meses, se não me engano, dava 2 vezes o aumento no lucro, tá? Então, pô, só com aquilo ali, eu falei, nossa, daí a gente já virou CNPJ ali no outro dia, tal. E até então, agora, a gente vem rodando várias coisas. Então, cara, a gente tá levantando a nossa primeira rodada de investimento agora, a gente já fechou parceria com um monte de coisa, a gente pivotou um monte de coisas, mas a gente está com 5 redes, assim, entre piloto barra integração. Então, até agora a gente faz receita de piloto, a gente vende esses pilotos, né? Por isso que a gente chama de pré-faturamento. Então, a partir do momento em que a gente tiver o primeiro cliente pagante mensal, vai ser o nosso Day 1, né? E até lá, até dezembro, a gente espera ter levantado essa primeira rodada, que a gente está levantando $500 mil agora, pro start, assim. Mas, que ia falar? Ah, tá. E daí, assim que começou a parada, entendeu? Começou meio que nessa, e como que eu caso Fresco Labs e Sebrae. Então, o Sebrae, eu tô no home office, ele é híbrido, ele é flexível, tá? Eu tenho as minhas horas, eu sou cobrado mais por resultado que por tempo, assim. Então, eu meio que caso as duas coisas.
por hora, estar nos dois lugares é cansativo, mas faz muito sentido, que o Sebrae me abre muitas portas e parcerias, assim, então faz bastante sentido. Então, por exemplo, a gente parcerizou aqui com a Secretaria de Alimentos e Segurança Alimentar de Curitiba, vai colocar nos armazéns da família, são mais de 80 lojas que a gente tem aqui só na região metropolitana, né, e Curitiba, então faz sentido do ponto de vista de negócio também eu estar aqui, tá? Mas eventualmente, principalmente quando a gente for crescer time, né, estruturar ali canal de vendas e time de vendas, daí não vai dar mais, tá? Mas enfim, tá todo mundo ciente, né, Sebrae, fora de Sebrae, que esse é um processo que vai acontecer provavelmente ali para janeiro a meio do ano que vem. E o legal foi também que você viu o problema, né? Você pesquisou, você achou aquele problema É interessante, né? Sobre verdade. desperdício. E aí buscou uma forma nova, inovadora de resolver ele. E parece, e deve ser muito bom, né? Tipo, eu imagino ver o que você se propôs a resolver dando certo, assim, trabalhar com isso. Deve ser bastante gratificante. Cara, eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, né, que nos move, assim, a gente acabou se apaixonando por esse problema, né, do desperdício de alimentos, assim, pô, no momento em que 59% da população tem algum tipo de insegurança alimentar, que a gente está de novo ao mapa da fome, né, e tudo vai fazendo sentido, assim, então eu sou uma pessoa que hoje em dia, e quando eu decidi olhar para Frescolabs, assim, foi muito mais, assim, eu sou meio, faço um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, tá, já é meio que do meu perfil, assim, mas chegou um momento que eu falava, cara, como que eu não invisto esse meu tempo em uma parada que é da hora, assim, entendeu? Que me traga retorno, assim, até, pô, essa questão mais de give back, assim, de se sentir bem com as coisas. Então, hoje em dia eu boto meus esforços muito nessas coisas. Tem um outro movimento também, não sei se vocês conhecem, que é bem interessante, que eu faço parte, sou voluntário lá, chama Movimento Amplia. O Movimento Amplia, ele nasceu também, foi acho que 1 ou 2 anos atrás, e o que que a gente faz? A gente ajuda né, sociedade preta, parda, indígena a acessar a universidade pública. Então, cara, através de doações a gente faz campanhas, né? Por exemplo, a gente teve da FUVEST agora, foram 400 e poucas inscrições que a gente conseguiu cobrir, né, desse pessoal que não teria como fazer o vestibular porque não tem dinheiro para pagar nem a inscrição, sacou? Então, cara, na primeira campanha que a gente fez, a gente teve 10 mil pessoas querendo pagar a inscrição na faculdade das pessoas, entendeu? A gente não tinha candidato para colocar. Hoje a nossa dificuldade é achar os candidatos. Então, enfim, velho, é meio que foco minhas energias um pouco mais nessas frentes, assim, hoje em dia, sabe? Antes eu era mais loucura, assim. Hoje eu tô querendo um pouco mais de propósito, assim, eu acho. Pensando bem nessa tua gestão de tempo, assim, do dia, a gente até, ah, né, porque, como você disse, né, você disse algumas vezes que você era meio outline, assim, você foi para um lado mais empresarial, acredito do que, por exemplo, eu não acho que não ia ser tão empresário assim, eu provavelmente gostaria mais de ir para programação, trabalhar talvez até com controle, não tive essa matéria ainda, mas talvez seja algo que eu goste, assim, então a gente achou muito interessante essa diferença, assim, um pouco, né, que foge do comum, assim, acho, né, no geral, assim. Cara, então, isso eu acho que é muito de perfil, assim, sabe? Eu nunca me Uhum, enxerguei nessa, nesse momento que eu estou agora, assim, sabe? Eu queria esse momento, mas eu não sei se eu tinha, se eu tinha, eu tenho ainda, né? Perfil para isso, assim, sabe? Eu sempre fui, por exemplo, né, quando eu falei, do voleibol, né? O voleibol é o quê? O cara, ele tem que ter obediência técnica, sacou? Ele faz parte do grupo, ele pode ser o talento da parada, mas ele tem que jogar num time, né? Então, essa questão da de obediência técnica, toda a minha a formação, meu pai, né? Pô, 35, 40 anos trabalhando na mesma empresa, né? Multinacional, blá, blá, blá. Então, você constrói uma ideia de futuro na sua cabeça que aquele ali é o caminho, sacou? E eu não tenho, cara, tem poucas pessoas da minha família mesmo que são empreendedoras, né? E aí, para mim, cara, desde o começo sempre foi um risco muito grande. Então, quando que virou essa chave para mim, é quando eu tava no mestrado. Mas por quê, né? Qual que é a razão? Porque eu tava com uma bolsa, velho. Eu não tava correndo risco, tanto risco, sacou? Pô, se der errado, eu tenho minha bolsa aqui do mestrado, tudo bem, entendeu? Vou gastar uma grana aqui, tá, investir, mas beleza. Então, de alguma forma, eu sempre tenho um plano B. Talvez o motivo de não ter saído do Sebrae ainda também seja um pouco isso, né? Ter um plano B, ter como pagar as contas até eu virar o negócio. Então, tem muito de perfil, assim, sabe? E, cara, o negócio é encontrar o seu, encontrar o que você quer e faca na caveira. uhum. Exatamente. Um É, ponto que às vezes me impede, eu também não tenho um perfil tão empresarial, é exatamente essa parte do risco, né? De fazer a tua empresa dar certo e conseguir colocar a ideia para frente. Mas isso realmente vai muito do perfil de, tipo, acreditar na empresa que tu está montando, sabe? Querer que aquilo aconteça, isso já
acho que diminui o risco em grande parte, assim. Então, muito, muito bom. É. Cara, e antes que eu esqueça, assim, uma coisa que passou a fazer muito mais sentido para mim depois que eu comecei a empreender é que a gente tem uma noção de, né, principalmente falando de quando a gente tem um CLT, né, e tá ali empregado, qual que é a segurança de fato disso, né? Pô, amanhã eu posso estar na rua, sacou? Lógico, né? É bem mais a chance de continuar é maior, porque é difícil, é caro para a empresa te botar e te tirar, mas não há essa segurança que nem a gente acha que tem, né? Então, fica no paralelo, assim, né? É muito, muito interessante isso. Maurício, a gente gostou muito, né, de trocar essa experiência com você. Realmente foi bastante engrandecedor, assim, esclarecer esses pontos, essas novidades, perspectivas do mercado de trabalho. A gente se interessa muito, né, pela automação. A gente, né, se inscreveu, a gente está cursando agora essa faculdade. Realmente a gente tem bastante interesse em botar a mão na massa aí no futuro, em breve. E muito obrigado, a gente gostaria de agradecer e te pedir, né, como uma última pergunta, que você indicasse alguma coisa, alguma mensagem final para a gente que está entrando agora, para o pessoal da graduação que está iniciando na primeira fase, porque a gente entra aqui meio, né, a gente vem de fora, às vezes tem muito conhecimento de como vai ser daqui para frente, como vai ser a inserção, né, na vida acadêmica ou do trabalho mesmo. E a gente gostaria de saber se tem uma mensagem principal que você gostaria de passar para a gente. Tem um conselho que eu ouvi, que eu sempre falo antes de dar esse tipo de conselho, que é assim, o meu mentor lá dos Estados Unidos, né, que inclusive ele é mentor da minha startup até hoje, ele foi o chefe de inovação da Kodak por 30 anos, que foi a Kodak, Nossa. né, que se ferrou, faliu e tal, porque Uhum. não acreditou na máquina digital. Então ele sempre falava uma coisa para mim, assim, ó, quando eu ia falar com ele, ele falava, ô Dana, eu preciso da ajuda disso, o que que você acha daquilo? Eu falava, Maurício, pior do que falar com 0 pessoas é você falar com uma, tá? Então, porque esse cara pode estar direcionando para o lado errado. Então, o meu conselho aqui pode ser dessa uma pessoa, tá? Então, fale, fale com mais pessoas. Mas a minha dica para vocês que estão começando, assim, o curso, cara, é que estejam abertos, assim, tá? A oportunidades. Eu acho que a gente sabe que esse é um ambiente, querendo ou não, que traz um pouco um quê de competição, assim, que eu nunca fui muito, eu sempre gostei de competição, mas essa competição aí não era muito minha praia, assim, sabe? Eu achava meio pai, assim, eu achava que era um local que tinha que trabalhar mais colaboração, assim, do que qualquer coisa. Mas, assim, estejam abertos para novas oportunidades, para sair um pouco das bolhas, assim, né? Porque a gente vive, de fato, em bolhas. Porque, pô, a gente junta uma galera, a gente tá construindo aquela galera ainda, né? Cheguei agora, tô construindo meu time ainda, mas esteja aberto, assim, sabe? E um ponto bem interessante, assim, de entender, é entender a posição em que vocês estão hoje, né? Como minúscula parcela da população que conseguiu chegar onde vocês estão e, né, grande parte não sei, né, mas tem uma parcela que não vai chegar no final desse curso também, mas quem chegar, né, quem se tiver proposto, seja os Maurício lá que se ferraram para chegar no final, seja a galera que, pô, passa tranquilinho, piano, né, todas eles tiveram uma jornada, assim, tá? E é muito importante entender que vocês, né, aonde que vocês serão lá no futuro no mercado de trabalho. Cara, eu acho que tem poucas pessoas que eu conheço da UFSC, assim, que não vão se dar bem, tá? Porque são profissionais, assim, que, cara, carregam bastante coisa, carregam, assim, não só o nome da faculdade, mas um curso super importante, um curso que se for olhar para as carreiras do futuro, tá lá também, assim, sabe, as expertises que vocês têm. Então, eu acho que se vocês conseguirem trabalhar, né, agora falando um pouco da minha experiência também, trabalhar as questões de soft skills, assim, pô, de comunicação, relacionamento interpessoal, o língua é bom para isso, relacionamento interpessoal, sabe, e você conseguir, pô, transitar, falar com as pessoas, né, não ficar, não ter o diálogo só com aquele teu grupo, assim, se conseguir transitar, faz bastante sentido, tá? Porque o mercado de trabalho é isso, assim. Você vai ver, tem que convencer um monte de gente, velho, de um monte de coisa. E quem tem essas habilidades de negociação se dá muito bem, sabe? E aquela famosa, né? Que nós não somos muito bons, mas marqueteiros, né? Então, tipo assim, você não é marqueteiro é a palavra ruim já, mas é você saber se vender, vender o seu trabalho, sabe? Conseguir se expor, se comunicar. Eu acho que é bem importante, assim, vocês conseguirem trabalhar isso, tá?